Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar de 5 passos para você sair da dívida. Fica aí comigo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 passos para você sair das dívidas. Os passos que eu mesma usei para conseguir sair dessa vida de dívidas, dessa loucura, né? Eu sei o quanto é atormentador e dormir e saber que tem um monte de contas para pagar. E o primeiro passo, eu sei que você vai falar assim, eu já sei disso, eu já faço isso, mas acredite, se você faz, você não estaria aqui comigo. Então, o primeiro passo é organizar o seu orçamento. Organizar o orçamento. Por que ele é tão importante quando se fala de dívidas, né? A situação já está um caos. Por que eu tenho que parar para olhar o meu orçamento? O motivo de você estar em dívidas, o motivo porque eu estava em dívidas é justamente esse, porque não tem um orçamento organizado. Porque quando você tem um orçamento organizado, você sabe quanto que você pode gastar em cada área da sua vida, você tem ali reservado para alimentação, para transportes, para coisas inesperadas. Então o orçamento já está ali redondinho, já tem uma reserva de emergência para imprevistos. Agora, quando você não tem um orçamento organizado, o que acontece? Você faz contas além do que você pode, você compra o que não precisa, você extrapola porque você não sabe o seu limite, tá? Mas existe outra grande razão de você organizar o seu orçamento. Primeiro dela, você precisa analisar o que são gastos que estão ali no seu orçamento que você às vezes julga importante, mas que não são. Existem muitos gastos que na verdade eles são desejos nossos. Então a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é importante. Por exemplo, uma TV a cabo, uma Netflix. Eu sei que é importante que a família possa ter uma TV em casa, que a família possa ter um momento de lazer, mas aí você analisa comigo, o que é mais importante? Uma TV a cabo, uma Netflix ou as contas sendo pagas? Eu cheguei nessa situação. O que eu fiz? Eu cancelei tudo, ok? Então, precisa colocar na sua cabeça que é uma fase em que você está fazendo o quê? Eliminando dívidas. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou me privar até disso, daquilo, são coisas que a minha família gosta, mas é uma fase. Depois que você organizar o seu orçamento, que as contas estiverem em ordem, aí sim você pode introduzir novamente. Então, analisa aí se o que você julga como importante é realmente importante ou é um desejo seu. Outra coisa que você precisa olhar, por exemplo, chegar ao seu trabalho é importante, é muito importante, mas chegar de Uber é importante, entende? Então, chegar ao trabalho é importante, se alimentar é importante, usar a energia elétrica da sua casa é importante, mas a maneira como você vem fazendo isso, será que está dentro do seu orçamento? Tá bom? Então analisa isso, se as coisas importantes são realmente importantes ou se são desejo seu. Outra coisa que você precisa fazer são negociações de despesas que já são diárias. A internet, a conta de telefone, coisas que no dia a dia você já está acostumado a pagar e que realmente são importantes, mas que precisam que você entre em contato para renegociar. Cartão de crédito com tarifa, já falei sobre isso aqui no canal, são coisas que você precisa eliminar. Ter um cartão é importante? Sim, mas precisa de um cartão com tarifa bancária? Não, não precisa,
tá? Então, analisa as coisas que você consegue negociar. Entre em contato com a sua operadora de internet e negocia com eles num valor mais barato. Joga aquela conversa que você vai cancelar e você vai ver como que faz milagre. Eles abaixam na hora para que não haja o cancelamento, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer dentro do seu orçamento. Agora, outra coisa muito importante aqui para organizar o seu orçamento é o quê? Depois que você analisou tudo, viu o que realmente é importante, viu as contas que realmente dá para serem enxugadas, tá? Não dá para eliminar, mas podem ser enxugadas. Você vai fazer a conta do mês e vai saber quanto que está sobrando para você conseguir negociar as suas dívidas. Então, assim, eu fazia muito esse erro. Então, digamos que você vai em algum lugar para negociar, ou eles te ligam e falam: olha, eu tenho uma parcela aqui para você, uma negociação do seu cartão de crédito que estava 20 mil, agora ele tá 10 parcelas de 300. E você fala: meu Deus, de 20 mil para 10 parcelas de 300 são 3 mil reais, é bem mais barato, eu não posso perder essa oportunidade. Mas esses 300 reais não cabem de jeito nenhum no seu orçamento. Eu fiz isso diversas vezes. Então, o que acontecia? Eu pagava algumas parcelas, logo o orçamento estourava, eu tinha que acabar usando outro cartão, usando o cheque especial, acabava até perdendo o acordo. E aí, quando você perde o acordo, aquilo que você pagou até aquele momento, você praticamente perde tudo aquilo e tem que entrar em negociação novamente, tá? Então aqui, você precisa saber quanto que sobra do seu orçamento, depois de ter feito toda aquela análise, quanto que está sobrando então para negociar as suas dívidas, tá bom? Segundo passo. Então aqui, ó, segundo passo. O que é agora? O levantamento das dívidas. Então aqui, ó, esse levantamento das dívidas, o que que você precisa saber? Então você vai colocar lá uma coluna aqui assim, ó, para quem é o valor original. O valor original, ele é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei, por exemplo, o caso do cartão de crédito de um débito de 20 mil, mas inicialmente aquele cartão poderia ter sido de 2 mil, porque facilmente de 2 vai para 20 mil um cartão de crédito. Eu sabendo o valor original, é com ele que eu vou fazer a minha negociação, tá? E na hora que você entrar em contato para fazer a negociação, é isso que você tem que falar para ele. Qual o valor original da minha dívida? Como você chegou a esse saldo de 20 mil? Quando você começa a fazer essas perguntas, eles já veem que não está falando com qualquer pessoa e eles começam a colocar valores mais reais, porque muitas vezes os valores que eles jogam para entrar em negociação com você é um valor aproximado e sempre aproximado para cima. Por quê? Já existe uma margem para negociação. O problema é que muitas pessoas não aproveitam isso, tá? Então você precisa saber o valor original da sua dívida. Outra coisa que você precisa saber é quantas faltam, né? Se são, por exemplo, boletos que você começou a pagar, quantas faltam? Porque aí você sabe aqui o valor original, os boletos que você não conseguiu pagar e quantos ainda falta. Isso aqui é muito importante, porque na hora de fazer a negociação, pode ser que eles só negociem com você esse valor que está em débito. Aí você assume aqui R$100 de negociação mensal, mas esquece que já tinha lá 200. Então, na verdade, são 300 dessa mesma dívida, tá? E aí você não fez esse cálculo para caber no seu orçamento e vai estourar tudo de novo, tá bom? Outra coisa muito importante que você precisa saber são juros, ok? Por quê? Nós vamos falar mais para frente, porque
dessa taxa de juros. E aqui você vai descobrir os juros mais altos e os juros mais baratos que a gente fala, tá bom? Então, nós vamos para o terceiro passo para você eliminar as suas dívidas. Terceiro, coloque por ordem de prioridade. Aí você fala assim: já organizei o meu orçamento, já sei quanto falta por mês, qual que eu pago primeiro, ok? Então, o que você precisa saber? Quando você fez lá a sua lista da relação das suas dívidas, agora você vai ver qual você paga primeiro. Então, aqui é o seguinte, ó, a primeira são as essenciais. Quais são as dívidas essenciais? Para sua sobrevivência. Então, se a energia está para cortar, se a água, o seu aluguel, essas contas você precisa pagar primeiro porque elas são para sua sobrevivência. Se você não paga, você fica sem energia, tá? A outra, a perca de bens. Então, assim, eu tenho um empréstimo que tem a minha casa como garantia. O que você precisa focar nesse empréstimo, porque senão você vai perder a sua casa, tá? Fiador pode perder o seu bem. Um carro que você financiou, se você não negociar, você pode perdê-lo. Dívidas de IPTU. Então, esses tipos de dívidas que correm o risco de você perder o bem, você precisa colocar como prioridade, ok? Outra dívida são as dívidas de juros mais altos. Juros mais altos. Então, você vai precisar depois colocar essas dívidas, montar um plano de ação para eliminar esses tipos de dívidas. Você pode trocar essas dívidas de juros mais altos por dívidas de juros mais barata. É o caso, por exemplo, do cheque especial. Você consegue fazer alguns empréstimos que têm taxa de juros mais barata para eliminar o cheque especial, tá bom? E depois, juros mais baratos, ok? Então, você vai eliminar as suas dívidas nessa ordem de prioridade, montando um plano de ação para eliminar cada dívida. Então, nós vamos para o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Muito importante. Faça mais dinheiro. Ó, mais dinheiro. Essa foi a principal estratégia que eu mesma usei para pagar as minhas dívidas. Para poder negociar as dívidas, para quitar as dívidas em valor total, eu já não tinha mais um valor que coubesse ali no orçamento. Então, o que eu fiz? Levantei mais dinheiro. O que você pode fazer? Vender itens que você tem na sua casa e que você não usa mais ou que você está usando muito pouco. De repente você fala assim, olha, eu tenho um eletrodoméstico que eu uso, mas que eu uso muito pouco, é a cada 6 meses. Então você pode vender e mais para frente com o orçamento organizado, você compra outro. Mas o que você precisa agora é eliminar essas dívidas que estão consumindo o seu orçamento por causa dos juros, tá? Você pode vender as férias do seu trabalho, você pode fazer a antecipação do 13º, você pode fazer a antecipação do saque aniversário, pode fazer hora extra, pode vender produtos na empresa onde você trabalha. Tem diversas formas de você levantar mais dinheiro. Você precisa focar nisso, dar um gás, uma energia aí por um período nisso, para que você consiga eliminar as dívidas. Eu sei que a correria e que talvez você fale assim, eu não tenho tempo, já tô cansada, mas foca agora, pega uma fase aí, 1 mês, 2 que seja, acelera, elimina essas dívidas e depois você pode descansar e descansar de verdade, não é colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem um monte de contas para pagar, tá bom?
E nós vamos agora então para o quinto passo. O quinto passo agora é o seguinte, ó. Você já sabe quanto que lá no seu orçamento tem sobrando, tá? Então você já levantou, fez o levantamento do seu orçamento e sabe quanto que sobra que você consegue negociar as suas dívidas. Você tem também o dinheiro da renda extra que você juntou. Então agora o quinto passo é o quê? O pagamento. Certo? O pagamento pode ser de duas formas. Negociação, tá? Como por exemplo aqui que eu falei, olha, você vai trocar juros altos por juros mais barato, tá? Ou pagamento à vista. Agora que você levantou mais dinheiro, o que você faz? Você entra em contato com aquele credor, seja o credor que for, todo mundo negocia, seja cartão de crédito, seja o banco, seja a loja, todos eles negociam. Então você entra em contato e vai falar assim, olha só, a minha dívida é de R$5.000 com você, mas eu tenho aqui para te pagar à vista R$1.000, você topa? Talvez eles falem assim, não, eu não topo porque eu só topo receber o valor total mais os juros. Então você vai falar, ok, então eu vou para o próximo, eu não tenho para te pagar o valor montante agora, tudo isso que você está me pedindo, então eu vou pagar o próximo. E vai para a próxima, lembra da ordem de prioridade que nós montamos? Então ele não aceita, vai para a próxima pessoa e elimina aquela próxima dívida, tá? E aqueles que depois, lá no final, não toparem, se passou muito tempo, você tem mais chances de conseguir uma negociação, porque para a pessoa já é um valor perdido, né? Ou se for o caso, se for muito importante para você aí, você pode realmente entrar com negociação, tá bom? Então esses foram 5 passos para você eliminar as suas dívidas hoje, tá bom? Beijo para você, até a próxima!